Bom, meus amigos, minhas amigas, vamos dar sequência ao estudo da mediação e da conciliação. Na outra aula, a gente fez uma introdução geral, né, sobre a motivação do Conselho Nacional de Justiça na criação dessa nova política pública de estímulo à busca por mecanismos consensuais de solução de conflitos, né? E aí a gente falou da Resolução 125, a gente comentou também a necessidade da implementação dessa nova política pública e que essa política pública ela acabou sendo absorvida, né, pelo Código de Processo Civil novo, pelo Código de 2015, na forma de um princípio, né, um princípio do estímulo à busca por soluções pacíficas das controvérsias. E, na verdade, isso não é novidade no nosso direito, porque se vocês forem na Constituição Federal e pegarem ali a primeira página da Constituição, o que a Constituição fala? Ela trabalha ali como um dos princípios que inspiram o Brasil, né, nas suas relações internacionais, a busca pela solução pacífica dos conflitos. Então, nós somos um país não intervencionista, né? Nós não podemos, vedado pela nossa Constituição, guerras de ocupação de território, guerras de agressividade. Nós só trabalhamos de forma defensiva, né? E a Constituição, se vocês forem lá no preâmbulo da Constituição, vocês também vão perceber que no preâmbulo, os nossos constituintes originários, eles colocaram que aquela Assembleia Nacional Constituinte, ela se reunia para trabalhar a criação de uma Constituição, de um Estado que, acima de tudo, buscasse a criação de uma sociedade fraterna. Então, quando o legislador não, mais forte do que ele, o constituinte originário, trabalha na necessidade da busca por uma sociedade, a construção de uma sociedade fraterna, ele está também já dando esse norte inspirador no sentido da busca por soluções pacíficas, soluções consensuais dos conflitos. Tranquilo? E aí eu tinha feito uma crítica no final da aula, que foi qual? Eu disse que o legislador do Código de Processo Civil, ele foi um pouco infeliz na sua redação. Na hora de trabalhar a diferença da conciliação para a mediação, o ele não utilizou essa terminologia que os doutrinadores da área da teoria do conflito utiliza das relações continuadas e das relações esporádicas. Ele foi lá e fez uma construção que, se a gente não interpretar com cautela, fica meio confuso, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha para o quadro. O que o Código diz a respeito do conciliador e do mediador? Isso está lá no artigo que trata, lá na parte do Código que trata dos auxiliares da justiça. Como eu tinha dito para vocês, o mediador e o conciliador agora são auxiliares da justiça, né? Então diz assim, ó, o conciliador que atuará preferencialmente, então primeira observação que a gente tem que fazer aqui, ó, isso aqui está certo, o legislador até aqui ele está certo, porque eu disse para vocês na aula passada que essa divisão ela é preferencial. Por quê? Porque eventualmente o conflito pode estar versando sobre, o conflito ele pode ter sido estabelecido no âmbito de uma relação jurídica continuada, tá? Mas que aquelas partes não conseguem restabelecer de jeito nenhum a sua comunicação. Então, no meio do caminho, o mediador, como o mediador está num estágio posterior ao do conciliador. Na própria Resolução 125, vocês vão encontrar que para que você seja mediador judicial, você passa pela conciliação judicial primeiro. Então, o mediador ele conhece os dois procedimentos. E aí, ele percebendo que daquele jeito que está o conflito, não tem como, sem uma intervenção direta, né? Que intervenção direta é essa que eu estou falando? Vocês se lembram que eu falei que o conciliador, ele apresenta propostas, o mediador não, né? Então, eventualmente, o mediador está ali conduzindo a mediação e verifica que não está dando para restabelecer a comunicação, ele vai comunicar às partes, olha, a gente não está tendo muito progresso, eu quero a concordância de vocês dois, já que essa ideia de concordância, de participação ativa, né, de que tudo é facultativo, tudo é voluntário no procedimento da mediação e da conciliação, eu quero a concordância de vocês para eu começar a empregar técnicas de conciliação.
e aí, se as partes concordarem, ele vai começar a apresentar propostas. Então, não é engessado isso aqui, tá? O mediador pode, percebendo que é melhor naquele conflito usar técnicas de conciliação, converte para a conciliação. Então, por isso, preferencialmente. E aí, vamos em seguida. Nos casos em que não houve, olha, esse é o problema. Esse aqui é o problema da redação, ó. Nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Espera aí, se não há vínculo anterior entre as partes, como é que tem conflito? Em tese, vínculo anterior entre as partes, para ter conflito, você tem que ter um vínculo entre as partes. Então, o que o legislador quis dizer aqui? Ele quer dizer, na verdade, é o seguinte, que essa relação jurídica é uma relação jurídica esporádica. Ou seja, ela aconteceu uma vez e pronto, e dali já surgiu o conflito, tá? Ah, mas aqui não tem vínculo anterior entre as partes. Sim, antes da relação jurídica não tem vínculo entre as partes, mas o conflito não está entre a relação, entre o vínculo e a relação jurídica. O conflito está após a relação jurídica. E a relação jurídica é um vínculo entre as partes. Então, cuidado com a interpretação, com a interpretação literal, né, desse dispositivo, tá? E aí, ele chama a atenção, né? Ele chama a atenção para aquilo que eu coloquei para vocês, que é o papel principal do conciliador, ó. Poderá sugerir soluções para o litígio. Poderá sugerir soluções para o litígio. Esse apêndicezinho que tem aqui no dispositivo fala, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem, isso aqui já é um reforço, isso aqui já é pressão de quem no dia a dia da advocacia sabe que é muito comum, conciliador até nem tanto, mas juízes fazendo conciliação, é muito comum o juiz virar para uma parte e dizer, isso lá na Justiça do Trabalho é praticamente a regra, virar para o empregador e dizer assim, ó, eu acho melhor você aceitar essa proposta aqui de conciliação, porque eu posso decidir contrário, então fica um tipo de constrangimento ali, de intimidação, que a parte acaba aceitando, né? Então, aqui já diz, sendo vedada a utilização de qualquer tipo, qualquer insinuação. Eu já participei de uma audiência que o juiz virou para minha cliente e disse assim, olha, é melhor você aceitar o acordo, porque é o seguinte, eu não posso, por lei, adiantar a minha posição, qual vai ser a minha decisão, mas o promotor aqui do meu lado sabe que aqui, nesse juízo, normalmente as decisões são contrárias a esse tipo de pedido. Olha, isso é uma forma de intimidação, né? E aí eu precisei até reagir e dizer para a minha cliente na frente do juiz, dizer assim, olha, não se intimide com isso, tá? Porque o juiz tem direito de entender o que ele quiser, o tribunal tem direito de entender o que ele quiser e o tribunal entende com maior força do que o juiz. E aí isso acabou o juiz se sentindo ofendido, criou um constrangimento geral na audiência, mas eu não deixei minha cliente aceitar esse tipo de proposta, porque ali, nitidamente, não era um juiz querendo repacificar a sociedade, era um juiz querendo se livrar de um processo para fazer número, para prestar número para o tribunal, para cumprir a sua meta mensal, sua cota, tá? Uma jurisdição quantitativa e não qualitativa. Então, por isso que os advogados pressionaram o legislador para colocar essa proibição de utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação. Tranquilo? Agora vamos comparar com o mediador. Aqui diz o seguinte, o mediador que atuará também preferencialmente em que casos? Aí a gente tem lá, ó, comparando, de novo, tem uma falha aqui do legislador, em que casos? Deixa eu trocar aqui a cor. Nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Mas a nossa preocupação aqui não é se há vínculo anterior, até porque, de novo, na crítica, né? A relação jurídica é que antecede o conflito. Então, sempre vai haver um vínculo jurídico anterior, né? Mas, interpretando da forma adequada, eu tenho que pensar aqui na mediação é que haja um vínculo continuativo, quer dizer, é uma relação que vem de antes, permanece durante o conflito e que se espera que ela continue posteriormente. Então, aqui eu tenho que pensar em relação jurídica continuada. Então, quando você for fazer um concurso para juiz federal,
para procurador da República, para defensor público, quando estiver lá na prova subjetiva ou na prova oral, tratando da figura da mediação e da conciliação, pode começar falando de posições, interesses, necessidades, aquilo que a gente viu na aula passada, né, o chamado PIN, que a teoria do conflito trabalha, e separa um do outro utilizando essas expressões, relação jurídica esporádica, relação jurídica continuada. E aí o que a gente tem na figura da mediação? Qual é o papel do mediador? Olha só, auxiliar os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito. Para quê? Para que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, lembra na aula passada que eu disse que você tinha lá o problema, a solução do problema, mais o restabelecimento da comunicação. E que o foco do mediador não é na solução do problema, é no restabelecimento da comunicação. Porque se as partes restabelecerem a comunicação, a solução do problema é consequência. Elas próprias, olha aqui, ó, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. É um sistema extremamente inteligente, que eu ainda digo mais para vocês. Isso aqui é muito mais eficiente quando não conduzido por pessoas que têm formação jurídica. Pessoas que têm, por exemplo, formação na área de psicologia, elas têm muito mais capacidade para fazer isso daqui. Porque uma pessoa na área do direito, ela ali, a não ser que ela seja capacitada e realmente ela se apegue a isso aqui, né? Ela vai estar sempre pensando, mas o STJ entende desse jeito, é ruim para essa pessoa aqui, eu vou ajudar essa pessoa a aceitar esse acordo para que ela não perca lá na frente. Eu não posso fazer isso, né? Como mediador, nem como conciliador, tá? Então, de novo, relação jurídica esporádica, conciliação. Poderá sugerir soluções para o litígio. Relação jurídica continuada, mediação, que não pode sugerir soluções para o litígio. O papel dele é servir como um facilitador de comunicação, ou seja, ele vai auxiliar aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, para que eles possam, a partir do restabelecimento da comunicação, identificar por eles mesmos soluções que possam gerar benefícios mútuos. Tranquilo? E aí a gente pode, avançando aqui, já trabalhar com essas disposições que estão no Código de Processo Civil, estão na Resolução 125 e eu ainda digo mais, está na lei que trata da mediação. E foi no final de 2015, foi aprovada uma lei que trata da mediação, só que aí não é da mediação judicial, tá? É da mediação de modo geral, mediação que a gente pode aplicar, mediação comunitária, mediação na escola, mediação no trabalho, mediação no condomínio, enfim, a mediação de modo geral, mas aí, já que o legislador estava pegando ali os termos da Resolução 125, colocando no CPC para trabalhar a figura da mediação judicial, o legislador aproveitou e já regulou a mediação no âmbito de qualquer relação jurídica, tá? Mas aí vocês pegando a lei, agora de cabeça não me recordo, até porque não é o nosso objeto é a mediação e a conciliação judicial, mas vocês vão ver que o legislador exige que mesmo na mediação feita fora do Poder Judiciário, a gente tem que observar os princípios básicos da mediação, que são esses aqui, ó. Independência, princípio da independência, tá? Independência de quem? É das partes. As partes elas são autônomas, elas é que vão decidir, aquilo ali é para elas, são elas que estão envolvidas no conflito e elas são as pessoas mais capacitadas para poder buscar, para poder concordar com algum tipo de solução consensual, tá? Princípio da imparcialidade. A imparcialidade aqui no caso é do mediador e do conciliador. Então, quando a gente for estudar na aula específica sobre a atuação do juiz, a gente vai rever aquela matéria de impedimento e suspeição, né? Aí a gente vai ver lá que o Código Novo já diz que essas hipóteses de impedimento e suspeição se aplicam também, e aí fala não só ao juiz, ao Ministério Público, mas vai alcançar os auxiliares da justiça, tá? E dentre eles, mediador e conciliador. Autonomia da vontade. Tudo que o mediador faz, tudo que ele quer fazer, aliás, para dizer melhor, tudo que o mediador quer fazer e o conciliador, ele precisa primeiro perguntar se as partes concordam. Então, se ele fala assim, olha,
tá um pouco difícil, o clima ainda está muito tenso entre vocês, eu percebo que a gente já está andando um pouco, mas que para que a gente possa dar um passo um pouco mais largo, seria o ideal que eu me reunisse em separado com cada um e depois a gente voltasse a se reunir em conjunto. Vocês concordam com isso, que eu me reúne em separado com cada um? Eu garanto, e aí vem aqui, ó, confidencialidade, que o que cada um conversar comigo, eu não vou passar para o outro, tá? Não vou passar para o outro, isso vai permanecer confidencial. Eu, por lei, sou obrigado a manter sigilo de tudo que eu venho a saber. Eu não posso nem depor como testemunha, a lei me proíbe, tá? Então vocês podem ficar tranquilos. Então, autonomia da vontade, confidencialidade, que a gente já pode até olhar aqui, que essa confidencialidade, ó, estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento. Todas, tá? Cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Expressa deliberação das partes, como eu disse para vocês, ó, tá aqui na autonomia da vontade, tá? E esse dever de sigilo, que está na confidencialidade, como eu falei para vocês ainda há pouco, ele dizendo, olha, eu sou obrigado a manter sigilo. É um dever, né, inerente às suas funções. O conciliador, em razão desse dever de sigilo, o conciliador e o mediador, assim como os membros de sua equipe, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Então isso aqui está tudo nesse âmbito da confidencialidade. Ok? Princípio da oralidade, informalidade, decisão informada, né? Esses são princípios que justamente a ideia, quando a gente fala em informalidade, oralidade, é a desburocratização. Porque aquele ambiente da audiência, aquele ambiente do poder judiciário, do juiz vestindo uma toga, sentado num nível acima do nível das partes, aquilo é muito intimidador, né? Aquilo ali não é um ambiente propício para que você deixe os conflitantes à vontade, para que elas se sintam estimuladas a desarmar, a descruzar os braços, a descruzar as pernas, olhar nos olhos, falar com serenidade, não xingar, tranquilo? Então, esses princípios são extremamente importantes. Vocês vão encontrar esses princípios na Resolução 125, na Lei de Mediação e no Código de Processo Civil, tranquilo? Vamos para frente. Ó, admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição, tá? Aí aqui a gente, vocês devem se lembrar que eu falei na aula passada que lá no artigo 3º o código já deixa aberto a utilização de várias outras técnicas, mesmo que nós ainda não utilizemos. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, e na Inglaterra, é muito comum o uso da figura da negociação, que já é uma figura diferente. Tá? Negociação nos Estados Unidos, cada parte envolvida contrata o seu negociador, que é um mediador qualificado, mas naquele processo ele vai atuar defendendo o interesse da sua parte. Então, ele não é o mediador do conflito, ele vai atuar como um negociador, mas ele tem o conhecimento das técnicas de mediação, de conciliação, de negociação. Isso já faz com que você, será designado um terceiro mediador, e esse mediador vai mediar a posição dos negociadores. Então, é um procedimento extremamente interessante. E a gente admite isso no nosso direito, tá? Elas vão ser regidas pela livre autonomia, isso aqui já está lá no princípio, né, da autonomia, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais, ó. Vocês devem se lembrar também que um dos princípios é o que a gente estudou lá nas novas bases principiológicas do novo código, que eu até usei como exemplo lá o artigo 190, que fala do acordo de procedimento, é o princípio da autonomia, né, da autonomia das partes, da cooperação entre as partes. Então, no que diz respeito à definição das regras do procedimento, também eu tenho que deixar as partes livres, tá? O mediador pergunta, o que vocês acham disso aqui? Não, assim eu não aceito, eu quero desse jeito. Eu também quero que seja desse jeito. Então tá bom, então a gente vai se reunir desse jeito, ok? Conciliadores, mediadores,
e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou do TRF, que manterá registro de profissionais habilitados com a indicação de da sua área profissional. Olha aqui para mim, isso aqui, quando eu dou aula de mediação e conciliação na faculdade, uma das coisas que meus alunos costumam perguntar vem cá, quem é que vai ser negociador e mediador no dia a dia, na realidade, assim? Quem é que pode fazer? Porque a gente está falando de um novo profissional, né? De uma nova profissão, que é o mediador judicial, o conciliador judicial. Então, a resolução 125 prevê na verdade, prevê o seguinte: para ser conciliador mediador judicial, tem que ser capacitado da forma XYZ, né? Uma vez capacitado, beleza, como é que faz? Como eu vou ser remunerado? Como eu vou ser contratado? Como eu vou ser indicado? Então, para a gente ter uma visão geral, na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: você tem 3 opções. O tribunal pode utilizar os próprios servidores que ele já tem, técnicos judiciários, analistas processuais, qualificar esses servidores e colocar lá no núcleo específico de mediação e de conciliação. Tranquilo? Esses aí já são remunerados pelo poder público. Eles já são remunerados, não vai mudar nada. Eles só vão estar lotados em uma unidade administrativa diferente. Eles podem criar um cargo de mediador e conciliador judicial, aí depende de criação por lei, e aí esse cargo vai ser remunerado também por meio dos vencimentos, né, de servidor público. E a terceira possibilidade, que é essa que nós que não somos servidores do Poder Judiciário, nem vamos fazer concurso, mas queremos atuar dessa forma, nós nos capacitamos. Essa capacitação tem que ser feita por instituição que seja conveniada, que seja credenciada pelos tribunais, tá? De acordo com os critérios estabelecidos pelo CNJ. E aí, uma vez que você se qualifica, você vai buscar o tribunal e vai se inscrever perante aquele tribunal. E a partir daí você integra um banco, um cadastro de mediadores ou de conciliadores, tal qual acontece com os peritos, tá? E à medida que os processos agora, a gente vai falar já disso, é obrigatória essa mediação, essa conciliação, os processos são encaminhados para o núcleo de mediação e conciliação, vai ser distribuído utilizando critérios de uma distribuição aleatória e um critério de isonomia, para que você não tenha um mediador, um conciliador recebendo mais processo que o outro, tá? E aí, esses mediadores e conciliadores serão remunerados por honorários, vai haver uma tabela de honorários. O CNJ já está em fase avançada para editar a resolução, está quase pronta a resolução, definindo parâmetros mínimos de fixação desses honorários, mas aí depois cada tribunal vai fazer os seus ajustes de acordo com a realidade local, né, de cada estado. E aí, esses mediadores ou conciliadores serão remunerados somente naquelas situações em que eles obtiverem êxito, que é para justamente que eles se empenharem nesse procedimento, né? Porque senão ele fica ali, fiz 2 audiências, não deu certo, recebe os honorários, fiz 2 audiências, não deu certo, e ele não vai estar muito preocupado em se empenhar na solução do conflito, tranquilo? Qualquer pessoa vai poder ser mediador ou conciliador, tá? Aí a lei faz algumas exigências, tem que ter curso superior, mas a princípio é qualquer pessoa que cumpra esse requisito mínimo. E além disso, a lei, já que a gente está trabalhando com a autonomia da vontade, a lei permite que, se eu não quiser, eu estou num processo judicial, mas eu não quero usar mediador conciliador judicial, e a outra parte também não, a gente quer utilizar uma câmara de mediação que é famosa no estado por sua eficiência, por sua imparcialidade, por sua qualificação dos seus mediadores, dos seus conciliadores, a gente pode utilizar mediadores, conciliadores externos ao Poder Judiciário. Tranquilo? É livre, tá? Vamos ver como é que isso ficou aqui então na lei. Vamos olhar aqui para o quadro, eu dei essa introduçãozinha para a gente compreender, e aí a gente aqui vai poder passar rapidinho então no texto da lei. Os conciliadores, mediadores e câmaras privadas serão inscritos num cadastro nacional que manterá o registro de profissionais habilitados com a indicação da sua área profissional, porque eu posso, por exemplo, eu sou um engenheiro, quero atuar como mediador apenas naqueles conflitos que envolvem questões relacionadas com obras, de construções, enfim, tá? Isso aí é possível, né? Essa delimitação da matéria que eu pretendo atuar.
Preenchendo o requisito da capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada, tá vendo? Capacitação mínima, conforme parâmetro curricular definido pelo CNJ, em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, poderá ser precedido, aí tem que ser por lei, né? Essa exigência. O tribunal remeterá ao diretor do foro, onde atuará o conciliador ou mediador, os dados necessários para que seu nome passe a constar da lista, a ser observada, ó, que eu falei, distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação. Isso aqui só para ir confirmando, demonstrando para vocês aquilo que eu já falei. Do credenciamento e cadastro, constarão todos os dados relevantes para sua atuação, como o número de processos de que participou, sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Essa questão do sucesso ou insucesso da atividade, ninguém vai querer ficar lá numa lista pública, constando lá que recebeu 100 processos e que só conseguiu firmar 5 acordos, né? Então, o mediador e o conciliador vão sempre se sentir estimulados a dar o melhor de si. Os dados colhidos serão classificados, publicados, pelo menos anualmente, para conhecimento da população e fins estatísticos e avaliação da conciliação, mediação, da Câmara Privada, dos conciliadores e dos mediadores. Os cadastrados, se advogados, isso aqui é muito importante para vocês, advogado, quando se cadastra como mediador judicial ou conciliador, ele fica impedido de exercer a advocacia nos juízos onde ele atua. Por que isso? Porque, ó, ele está ali, o Estado colocou o processo na mão dele. Aí, de repente, ele vê, essa parte aqui tem chance de vencer isso no litígio e é um caso grande, etc e tal. Eu vou conversar em particular com essa pessoa e trazer ela para mim como cliente. Então, esquece. Advogado que se cadastra, por exemplo, junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ele não vai poder advogar na Justiça Federal de 1º e 2º grau de toda a 2ª Região, ok? O tribunal pode optar por criação de quadro próprio, a gente já comentou, né? Para ser preenchido por concurso, mas isso aqui depende de iniciativa de lei. As partes podem escolher de comum acordo conciliador, mediador, Câmara Privada, e quando ele é escolhido pelas partes, ele poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Aquilo que eu comentei com vocês também ainda há pouco, de que eu posso me valer de mediadores e conciliadores externos, tá? Se não tiver acordo quanto à escolha do mediador ou do conciliador, vai ter distribuição entre os cadastrados no tribunal. Sempre que recomendável, haverá designação de mais de um mediador ou conciliador. Ressalvada a hipótese do concursado, eles vão receber remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme os parâmetros do CNJ. Como eu disse para vocês, o CNJ está terminando de editar a resolução respectiva, tá? A respeito dos honorários dos mediadores e conciliadores judiciais. Pode ser realizada como trabalho voluntário também, isso aqui, para vocês aí que eventualmente ainda estão naquele período de 3 anos para fazer concurso público para a magistratura, para o Ministério Público, e são 3 anos, não é um intertício de 3 anos apenas, são 3 anos de atividade, né, de atividade jurídica. Então, se você, mas eu não estou advogando, ou então eu advogo, mas eu tenho poucas causas, vocês sabem que, até pelo Estatuto da OAB, só é considerado efetivo exercício da advocacia quando você pratica, no mínimo, 5 atos privativos de advogado por ano, né? Então, se você não está advogando, não está exercendo um cargo público ou qualquer coisa, trabalhar como mediador e conciliador, ainda que voluntário, isso aí já resolve esse problema dos 3 anos de prática. Tá? O tribunal vai determinar o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas, com o fim de atender aos processos em que deferida a gratuidade de justiça como contrapartida do seu credenciamento. Olha que interessante. Existe toda uma regulamentação para trabalhar com mediadores e conciliadores judiciais, né? Ou os servidores públicos ou aqueles que são cadastrados a partir daquele processo todo. Mas o código libera
que as partes podem utilizar câmaras privadas, que não sejam nem cadastradas, né? Então, qual é a condição para que essas câmaras possam funcionar junto ao judiciário? Quando eu tiver processos em que as partes, ou uma das partes goza dos benefícios da justiça gratuita, aí vai ter uma cota que essas câmaras vão ter que arcar, ok? Caso de impedimento, o conciliador vai ter que comunicar imediatamente, preferência por meio eletrônico, e devolver os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição, lógico, né? E se esse impedimento, a causa dele, for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade tem que ser interrompida imediatamente e solicitada distribuição de novo conciliador mediador, tá? Caso de impossibilidade temporária, o conciliador informará o fato ao centro para que durante o período em que perdurar a impossibilidade não haja novas distribuições. O conciliador ficam impedidos, pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes, tá? Aí não precisa nem ser advogado, tá? Lembra que eu posso, por exemplo, ser um engenheiro, um médico, e aí restou infrutífera aquela tentativa de conciliação ou de mediação, e aí eu busco essa pessoa e falo assim, me contrata como assistente técnico de perícia, ou me contrata como consultor. Não pode. 1 ano de impedimento, tá? 1 ano de impedimento. A gente tem que dar o máximo de transparência para esse procedimento da mediação e da conciliação, o máximo de seriedade, porque a gente está falando aqui de uma mudança cultural, né? O brasileiro não está acostumado com isso. O brasileiro está acostumado com um homem vestido a capa preta, falando com autoridade e às vezes até com arrogância, né? Que é o Estado. Ali ele se sente seguro. Então, para mudar essa cultura, a gente tem que demonstrar que isso é um procedimento sério, um procedimento que tem todas as garantias do processo judicial, principalmente a questão do juiz natural, mas aqui não é do juiz, é do mediador e do conciliador, que tem imparcialidade, tá? E, na verdade, essa ideia da mudança cultural, por isso é que ela vem como uma obrigação a participação na audiência de mediação e conciliação, que é para que aos poucos os brasileiros que vierem a ser envolvidos em processos, eles comecem a conhecer mais sobre esse procedimento. E aí, para vocês até saberem, vocês pegando livros aí sobre a matéria, livros mais antigos, vocês vão ver que antigamente se utilizava muito a expressão mecanismos alternativos de solução de conflitos. E hoje se evita muito falar em mecanismos alternativos, justamente porque, como a ideia é uma mudança cultural, você utilizar a expressão alternativo dá a entender para o jurisdicionado que aquilo ali não é oficial, não é, por exemplo, o que é medicina alternativa? Medicina alternativa é aquela medicina que não é a oficial, né? Então, o que é uma jurisdição alternativa? É a jurisdição que não é oficial. Não, eu não quero, eu quero é oficial. Então a gente hoje fala em mecanismos consensuais, tá? De solução de conflitos. Quem que será excluído do cadastro, né? Aquele mediador conciliador que agir com dolo ou culpa na solução da conciliação, ou violar qualquer dos deveres previstos em lei e que atuar em procedimento apesar de estar impedido ou suspeito, tá? As disposições do Código não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizados por intermédio de profissionais independentes que poderão ser regulamentadas por lei específica, tá? Juiz do processo ou juiz coordenador, verificando a atuação inadequada, poderá afastá-lo por até 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do processo administrativo. Tem que ter processo administrativo com direito a contraditório e ampla defesa, é claro, né? Os entes públicos, eles vão criar, já existem até, pelo menos a União já tem, câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tá? Aí aqui tem avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução por meio de conciliação, dirimir esses conflitos, promover a celebração de termos de ajustamento de conduta. A AGU faz muito isso. A AGU, inclusive, ela tem essa câmara para
trabalhar os conflitos em que ela é parte. E aí você tem uma lei que autoriza o advogado-geral da União até determinado valor, inclusive já até um projeto de medida provisória tramitando lá no Palácio Planalto. Eu trabalho, né, no jurídico da Presidência da República, e a gente está analisando agora exatamente um pedido do advogado-geral da União para que seja encaminhada uma medida provisória, editada uma medida provisória, ampliando o valor, esse valor que permite a Advocacia Geral da União celebrar ajustes, celebrar acordos, tá? Então funciona, é muito mais eficiente. Com isso você se livra de uma série de processos, tranquilo? E aí, petição inicial, agora já no que diz respeito à audiência, tá? O procedimento. Vamos dar uma esticadinha aqui nessa aula, só para a gente matar essa questão do procedimento. Então é bem simples aqui o procedimento, olha para mim, a gente ser bem objetivo. A petição inicial agora, a gente estudou na aula de petição inicial, o artigo 319, inciso 7, diz o seguinte, que é requisito da inicial a indicação do autor, né, a respeito da sua opção pela realização ou não da audiência. Qual é a regra? A regra é que a audiência vai se realizar, tá? Em qualquer processo. A gente só tem duas exceções, duas situações em que a audiência de mediação de conciliação não será realizada. Quais são essas situações? A primeira é muito óbvia, são aqueles processos cujo objeto não admite composição. A gente está falando de direitos indisponíveis, a gente está falando de interesse público primário, né? Então, qualquer ação, qualquer processo em que o seu objeto, ele não seja passível de composição, esquece. O réu já é citado e já para contestar, já abre o prazo para contestar, ok? Fora isso, o réu é citado para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação, tá? Segunda hipótese em que a audiência não vai se realizar, quando todas as partes disserem que não querem participar dessa audiência, tá? Então, o autor já tem que começar dizendo que ele não quer, se ele não quiser. O réu sendo citado, ele vai ter um prazo para apresentar uma petição dizendo eu também não quero. Aí não vai ter. Agora, se eu tenho litisconsortes, todos eles têm que dizer que não querem participar. Se um não falar nada, vai ter audiência para todo mundo. Por quê? Se um não falar nada, vai ter audiência para todo mundo. Porque a recusa tem que ser expressa, ok? Por que a recusa tem que ser expressa? Porque é a regra. Então, ainda que o código não diga a recusa deve ser expressa, o código diz que não haverá quando todos recusarem. Então a recusa tem que ser expressa, tá? O juiz não pode partir da presunção de que a parte não falou nada é porque ela não quer, é porque ela não quer participar, é muito pelo contrário, já que a lei diz que a regra é que a audiência será realizada, tranquilo? E se eu sou réu, quando é que eu posso apresentar essa petição dizendo que eu não quero? Que ela só vai ser apresentada se o autor já disse que também não quer, porque se o autor disser que quer ou não disser nada, a audiência vai acontecer. E se o réu não for, tá? Se o réu faltar, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Aliás, se qualquer das partes faltar a audiência, nas hipóteses em que ela obrigatoriamente vai ser realizada, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e o juiz vai aplicar uma multa, tá? Uma multa de até 2% sobre o valor da causa. Quando que eu tenho que apresentar essa petição? Então a gente vai ver lá, o código diz o seguinte, quando o juiz receber a inicial, ele vai marcar a audiência de conciliação ou de mediação, mas sempre tem que ter um prazo mínimo dessa determinação até a realização da audiência de 30 dias, tá? Só que a citação do réu tem que ocorrer até no mínimo 20 dias antes da audiência, até 20 dias antes, ok? Para dar tempo dele contratar um advogado, o advogado se inteirar da matéria. E depois de contratado o advogado, o réu tem até 10 dias antes da audiência para apresentar a sua petição recusando, tá? Se recusando a participar. Então, o autor não quer participar, o réu tem até 10 dias antes da audiência para protocolar a petição recusando. A partir do momento que ele protocola essa petição recusando, começa o prazo de 15 dias dele para contestar, ok? Isso se o autor também recusou. Começa o prazo dele para contestar. Se não acontecer isso, se tiver audiência, não está correndo prazo para contestar. A audiência, ela, na verdade, pode ser desmembrada em vários encontros, tá? Pode ter mais de uma audiência para tentar conciliar, para tentar mediar, ok? O código coloca apenas como limite 60 dias. Dentro de 60 dias, podem ser marcadas quantas audiências forem necessárias, tá? Mas uma vez
que esse prazo foi esgotado, ah, não tem jeito, não, beleza, acabou. Da última audiência, já começa a correr o prazo de 15 dias para contestar, beleza? Então vamos só passar rapidinho aqui nos artigos, aqui no texto, tá tudo no artigo 334, vamos olhar aqui para o quadro, são os parágrafos do 334, tá? Então eu juntei aqui, né? No 319.7 fala do requisito inicial, que a gente já tinha estudado, né? Se a petição preencher os requisitos, e não for caso de improcedência liminar, o juiz vai designar a audiência de conciliação ou mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência, tá? O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência, observando o disposto, blá, blá, blá. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, não podendo exceder, deixa eu até me retificar, eu falei 60 dias, mas são 2 meses. Por que é importante eu me retificar? Mas 2 meses são 60 dias. Não necessariamente, porque agora, quando a gente conta prazos em dias, são dias úteis, né? Quando a gente conta prazos em meses, a gente pega o mesmo dia do mês seguinte. Então, na verdade, o prazo não é de 60 dias, é de 2 meses, mesmo dia do mês seguinte. Vai dar diferença na hora de contar o prazo, né? Então, 2 meses. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira, desde que necessárias a composição das partes. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado e ela não será realizada, como eu disse para vocês, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Está aqui outra retificação necessária. O Código exige que essa recusa seja expressa. Ele não exige lá nos artigos que falam do conciliador e do mediador, mas ele exige no artigo 334, que já fala da audiência, tá? E quando não se admitir a autocomposição, ok? O autor deve indicar na inicial o seu desinteresse, a gente já colocou isso na inicial, e o réu, se quiser fazer, petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Se tiver litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes. O não comparecimento injustificado, já tinha falado, ato atentatório à dignidade da justiça, será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, sempre revertido em favor da União do Estado, porque o ato atentatório à dignidade da justiça é o Estado que está sendo o ofendido. Tranquilo? Aí são disposições finais, né? Eu falei para vocês já nessa aula, ou talvez na aula passada, que no Brasil, e somente no Brasil, existe o dever de participação do advogado, tá? Ou de defensor público. Pode haver representante para participar da audiência. A autocomposição é sempre reduzida a termo e homologada por sentença, claro, e a sentença homologatória é uma sentença definitiva, que vai estar no artigo 487, inciso 2, uma sentença de mérito, que faz coisa julgada material. E a pauta deve observar um intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma audiência e o início da outra. Tranquilo? Então, ainda tem aqui que é a questão relacionada com quando começa a contagem do prazo, tá? Que é aquilo que eu falei, Começa a contar da audiência de conciliação, da última sessão de conciliação, quando a parte não comparecer ou quando não houver acordo, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, naqueles 10 dias, né? Antes, e de acordo com o artigo 231, que está falando da citação, nas hipóteses em que não tem audiência, tá? Juntou o mandado, começa a correr. Só para lembrar então, para a gente finalizar, eu tenho aqui, o juiz recebe a petição inicial, está aqui a petição inicial, o juiz recebeu, marcou a audiência, aqui o processo continua, marcou a audiência de conciliação, mediação aqui. Então, a parte tem, isso aqui tem que ter 30 dias no mínimo, esse intervalo, tá? A citação, ela tem que se realizar até, no mínimo, 20 dias antes. E depois que eu sou citado, eu tenho até
10 dias antes. Então eu tenho até aqui, ó, para protocolar a petição de recusa. Ok? Então é isso, gente. Abordamos aí tudo praticamente. Eu ia dizer o essencial, mas não é essencial não. O que dispõe o Código sobre Mediação e Conciliação, a gente falou, e a gente foi além, porque a gente falou um pouquinho da teoria do conflito para que a gente possa entender realmente o que tem por trás dessa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, tá? É um princípio novo, é uma nova política pública, é a tentativa de mudar a cultura do brasileiro no que diz respeito à forma de solução dos seus conflitos. É um tema extremamente interessante, é inovador, isso vai abrir, são 2 novas profissões, isso vai abrir mercado, vai abrir estudo sobre a matéria, não é? E muito provavelmente vocês aí, eventualmente, que estão se preparando para advocacia pública, para exercer a magistratura ou uma atividade junto ao Ministério Público, isso está na mão da gente trabalhar para operar. E aí vocês devem olhar sempre lá para os primeiros artigos do Código, que fala justamente do estímulo, da necessidade de se buscar cada vez mais soluções pacíficas de conflitos. Tranquilo? Então, vamos parando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula. Até já!